O Flamengo enfrenta hoje o Botafogo da Paraíba, mas o jogo vai ser no Maranhão. Reggae agarradinho é uma invenção dos maranhenses. Música que é jamaicana, claro, mas ela também é maranhense. Mais do que uma música estrangeira, ele é um elemento cultural do Maranhão. Conhecida como Jamaica Brasileira ou Capital Brasileira do Reggae, São Luís é também... Casa do Flamengo é aqui. Da bandeira do Flamengo, lá está Bob Marley, a maior referência do reggae mundial. Futebol, reggae e Flamengo têm em comum a popularidade. Somos todos populares. Popularidade que vai estar à prova mais uma vez hoje. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. É inexplicável o que o nordestino sente pelo Flamengo. O estádio do Castelão vai estar cheio. Mais de 32 mil ingressos vendidos dos quase 40 mil postos à venda. Das 20 vezes em que o Flamengo jogou aqui em São Luís do Maranhão, 2 foram esse ano. A terceira é hoje à noite. E todos esses jogos nesta temporada aconteceram aqui no estádio do Castelão. É o palco que mais recebeu o Flamengo em 2025, com exceção do Maracanã. Ou seja, dá para dizer que o torcedor maranhense anda mal acostumado, né? A gente está bem acostumado com o Flamengo na nossa cidade, não, galera? Uhul! E aqui no meu estado, aqui na minha cidade, assistir o Flamengo 3 vezes em menos de 6 meses, para mim é uma honra muito grande. Nas outras 2 vezes, em 2025, eram os garotos do time sub-20, representando a equipe principal no início do Campeonato Carioca. Hoje, a maioria dos jogadores do elenco profissional vai estar à disposição do treinador. Os desfalques são Rossi, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro, que foram poupados e nem viajaram. Torcedores receberam o time no aeroporto de madrugada. Acompanharam o ônibus no trajeto e cercaram a delegação na chegada ao hotel. Isso às 2 da manhã. O time titular deve ir a campo com Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Alan, Plata, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Se a gente encheu a casa para assistir o Sub-20... Como não vai encher para ver de perto o time comandado por Felipe Luiz? Vamos falar dos jogos de hoje, começando com o Flamengo, que enfrenta o Botafogo da Paraíba, jogando no Maranhão. São as loucuras do futebol brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, o Botafogo vendeu lá, ganhou uma grana e tal, e o jogo vai ser no Maranhão. Imagino que a torcida lá na Paraíba não deve ter gostado muito. Nem né? um pouco. Eu não gostaria se eu fosse torcedor do Botafogo. Mas temos a provável escalação do Flamengo, é isso? Vamos colocar na tela. Já está. Felipe Luiz, com o Matheus, tem alguns que nem viajaram, né? Arrascaeta, o Pedro também não viajou. Tá aí, ó, o provável Flamengo com o Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Alan, Everton Araújo, Plata ou Matheus Gonçalves. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Com a opção do Juninho, Eugênio Leão. Vai mesclando, né? Como todo mundo tem feito. Exato. Tira um daqui, coloca outro ali e vai mantendo uma base. O Flamengo tem um elenco muito forte, então ele pode abrir mão de jogadores importantes para colocar os outros que nem sempre são exatamente no mesmo nível, mas que estão trabalhados. O Flamengo conseguiu fazer, né? O Felipe Luiz, desde que chegou ao clube ano passado, e pelo que tem feito, fez durante pré-temporada, campeonato estadual, um trabalho para que todos entendam o respectivo papel dentro do time. O que fazer com a bola, sem a bola. Então é um time hoje que está preparado, que tem filosofia de jogo, que tem ideia e que os jogadores sabem executar. Então, quando precisa colocar uma reserva, porque tem que poupar jogadores pensando na sequência da temporada, ele pode fazer isso sem, meu Deus do céu, o que esse cara vai me entregar aqui? Ele sabe que a reserva vai entregar X. Pode não ser o X mais 10 do titular, mas o reserva vai entregar. Por exemplo, o Plata jogando no lugar, eventualmente, do Arrascaeta. Não tem exatamente as características do Arrascaeta, mas é um jogador que já mostrou que pode ser eficiente naquela função. E por aí vai, o Varela no lugar do Wesley. O Alan é um Bruno jogador Henrique que no tem lugar do jogado Pedro. melhor. Bruno Henrique. Ou o Juninho. O Bruno Henrique vinha jogando até pouquíssimo tempo como titular. O Pedro só foi começar um jogo no domingo contra o Corinthians. Antes, o titular, na ausência do Pedro, era o Bruno Henrique. Queria falar do Alan.
muito criticado porque não conseguiu no Flamengo, até pouco tempo atrás, se aproximar do que foi o Alan do Atlético Mineiro, que foi um grande jogador no Atlético Mineiro, dá sinais de que tem melhorado. Legal, né? Ainda não é o jogador que muita gente esperava e tal, mas ele tem entrado com mais regularidade e quando entra ele está conseguindo ter decisões corretas, ter um pouco mais de intensidade. Acho que o trabalho do Felipe Luiz pode ajudar a resgatar o Alan, que provavelmente será titular hoje. Então é interessante para a gente ver o desempenho desses caras também, o que eles conseguem entregar, porque cada vez mais o funil vai apertando, né? Você agora tem jogos decisivos de Libertadores, ali na frente tem Mundial de Clubes e o time tem que estar na ponta dos caras. Você sabe qual é a sequência do Flamengo? Os 2 próximos jogos, depois desse de hoje? Não sei, eu não consigo decorar, então, é muito jogo. Então eu vou te falar que eu tô com a minha colinha aqui. Vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, no final de semana, no domingo ou no sábado? No domingo. E na quarta-feira vai a Argentina enfrentar o Central Córdoba, que derrotou o Flamengo no Maracanã. Super decisivo. Sim. Esse jogo pro Flamengo, que também está num grupo aí complicado. Ou seja, o Felipe Luiz tem quase que a obrigação de botar o time que ele vai botar hoje, reserva. Precisa poupar a galera, até porque o Flamengo sofreu por muito tempo com o DM, né? O departamento do médico do Flamengo ficou cheio por muito tempo, com Arrascaeta, De La Cruz, Michael, Pedro. Então, agora que você está conseguindo contar com esses atletas, a pior coisa do mundo seria ter uma nova lesão. E, é claro, o Eugênio tem toda a razão que o time principal nunca vai ter substitutos à altura em todas as posições. Mas quando você olha esse time que a gente botou na tela do Flamengo, você fala, pô, tá tranquilo, né? Bateria de frente contra qualquer time da Série A, se fosse jogar o Brasileirão. Contra o Botafogo da Paraíba é amplo favorito mesmo com o time reserva, não tem jeito. E acho, assim, não é nada de sensitivo. Eu acho que vai vencer com propriedade hoje. Mesmo com o time reserva. Né? O caminho é esse mesmo. Acho que quando você monta um elenco forte desse jeito, é justamente para conciliar, porque tá pesado para todo mundo. Só para citar um exemplo, Bahia, por exemplo, ontem chegou a 32 jogos na temporada. Quase um campeonato inteiro e a gente não entrou em maio hoje. Então, assim, 1º de maio. E aí a perspectiva do Flamengo também é um monte de coisa. Porque você vê não Mundial. Está muito longe disso. Né? Exato. Porque você tem Mundial, você tem a perspectiva de longe em Libertadores e Copa do Brasil. Já lembrou a sequência pesada. Então é justamente nesse cenário. Mantém um time extremamente forte e só reforçar. Lamentar que os torcedores do Botafogo não vão poder ver o time em casa. Será que vai ter uma caravana? Mesmo que tenha ainda, eu admito que isso me frustra, assim, porque para mim o futebol, acima de tudo, é para as pessoas, né? Para a torcida. Então, esse momento, de repente, você recebeu o Flamengo na tua casa, um momento tão especial e não vai acontecer. Antes de falar do Vasco... O Flamengo tem 25 jogos na temporada, fará o 26º hoje. É muita coisa. É muita 25, coisa. Você vê, ele falou que o Bahia tem 32. É porque o Bahia jogou a fase inicial da Libertadores, o Bahia tem Copa do Nordeste. Essa é a diferença. Acho que Bahia e Corinthians são os times que mais atuaram da Série A em 2020. O Corinthians também jogou a pré lá. A pré também. Da Libertadores. Antes de falar do Vasco, tem Operário e Vasco. Amigas e amigos, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Flamengo amassando a equipe do Botafogo da Paraíba com tudo. Eu tô muito confiante hoje, mesmo com o time reserva rubro-negro, eu tenho certeza que o Flamengo pode fazer um placar elástico para a alegria do torcedor rubro-negro e o meu placar de logo mais vai ser 4-0 Flamengo, né? O 3-0 para mim tá ótimo, desde que o Flamengo, né, possa fazer um grande desempenho no jogo de logo mais. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. E a plantão, gente, acabei de receber uma informação de que o Jorginho pode desembarcar no Rio de Janeiro, chegar no Rio a qualquer momento para assinar com o Flamengo, né? A gente sabe que foi uma novela muito extensa. O jogador, né, já sentou com a diretoria do Arsenal e ambas as partes aceitaram ter essa rescisão amigável. Então o jogador tem tudo para se ambientar, né, conhecer todos os atletas do Flamengo, né, conhecer o estilo de jogo do Felipe Luiz, se adaptar ao modelo de jogo do Flamengo, né, para que o Flamengo possa chegar no Super Mundial de Clubes muito forte, não só com a chegada do Jorginho, chegada de mais um meio de campo, chegada de pontas que se encaixam no modelo de jogo do Felipe Luiz. Então, informação urgente, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver essa chegada do Jorginho ao Rio de Janeiro? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!